Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Ora, bem-vindos ao À Conversa Com, o único podcast que tem vários erros gramaticais no nome, só para terem a certeza que foi propositado. E hoje estamos à conversa com um homem ainda mais do norte do que eu, porque ele é de Braga e eu sou de Porto, portanto é mais a norte. Exatamente. Com o Ricardo Costa. Obrigado, Ricardo, por teres aceito aqui este convite. E nós vamos falar aqui um bocadinho. Como os nossos milhões de visualizadores destas conversas sabem, isto é uma conversa fluida e, portanto, vamos falar de basicamente tudo e mais alguma coisa. E o motivo, estávamos a falar em off, que o motivo pelo qual eu te pedi esta conversa é porque és uma figura, pelo menos, assim, não só no nível do LinkedIn, mas uma figura pública por causa de todos os teus cargos que tu tens públicos, portanto és uma figura pública também. Mas a nível do LinkedIn és uma figura muito particular porque as tuas publicações têm um alcance muito grande e eu acho que há mais pessoas a conhecerem o Ricardo Costa do que a empresa que o Ricardo Costa lidera, apesar da empresa ser muito conhecida também por ótimos motivos, que é pela satisfação dos colaboradores, por todas aquelas coisas, não é? Há sempre aí uns tipos esquisitos em Braga, que dizem uma empresa em Braga dá férias aos seus funcionários, não é? Assim, exatamente, vês aqui umas coisas, estes tipos são os malucos, ok, tá. E portanto, eu gostava de falar contigo, basicamente sobre muitas dessas coisas, vamos ver para onde é que nós vamos falar. Uma das coisas que eu queria começar por falar era, e que eu acho que é uma dificuldade que eu noto muito no tecido empresarial português, e tu, como Presidente da Associação Empresarial do Minho, com certeza deves ver isto a acontecer in loco, não é? Que é, nas empresas de gestão familiar, há o problema das gerações, não é? Que é, normalmente o fundador da empresa faz uma empresa, trabalha duro, cresce, não é? Que à custa do seu suor, sangue, lágrimas, não é? Que se vão utilizar sobre essa sucessão, não é? E depois as próximas gerações nem sempre conseguem viver, não é? Nem sempre conseguem entrar dentro dos sapatos desse fundador. Coisa que aqui parece que aconteceu muito bem, não é? Ou seja, o fundador fez uma empresa aparentemente muito boa e as diferentes gerações têm conseguido manter essa grandeza e até aumentá-la. O que é diferente? O que é diferente? Acima de tudo, obrigado por estar aqui, por estares aqui hoje e por esta conversa. Acima de tudo, no nosso caso, são os valores que perduraram ao longo destes 66 anos e que foram muito bem incutidos, quer pelo meu avô, que teve a responsabilidade de criar. Ele não foi empreendedor jovem, portanto já tinha mais de 50 anos quando criou a Bernardo da Costa. A segunda geração, depois esteve à frente dos destinos da empresa durante mais de 30 anos e conseguiu, por um lado, pôr em prática diariamente esses mesmos valores e transmiti-los à geração seguinte. E eu tenho esta responsabilidade como membro da terceira geração. Eu há pouco estava a falar dos vários ditados que se usam, não é? Portanto, isto que a primeira constrói, a segunda mantém, a terceira destrói. Felizmente não tem sido esse o caso no nosso grupo empresarial. Não fizemos uma sucessão perfeita, é verdade. Há casos que eu conheço e que sim, há aqui um caso em Braga que é um exemplo de sucessão geracional, que é o grupo de casais, que foi capaz de, na segunda geração, desenhar um pacto de família que fosse assinado por todos os membros da família e que depois regulasse, digamos assim, como é que essa sucessão iria ocorrer no futuro, tanto ao nível das pessoas da família que podiam exercer cargos de administração, como até ao número de pessoas fora da família que também tinham que estar nesses mesmos cargos de responsabilidade. E, portanto, é um exemplo para a transição geracional de uma empresa familiar. Nós fomos fazendo de uma forma mais ad hoc, muito pressionados da segunda para a terceira geração, com uma crise que houve, e que foi mundial, a crise entre 2008 e 2014, e que nos pressionou a tomar decisões, algo que também eu não aconselho a nenhuma empresa familiar. Não devemos tomar decisões importantes de sucessão quando estamos pressionados por crises, devemos fazê-lo. O medo nunca é bom em conselheiro. Nunca é bom, devemos fazê-lo quando estamos num bom momento das empresas, num bom momento da família, porque depois acabamos por tomar decisões sobre
pressão e algumas acabam por não ser as mais corretas. Nós fomos fazendo, houve aqui algumas quebras familiares que não deveriam ter acontecido, mas aconteceram, mas com uma empresa, acho que hoje podemos dizer que estamos mais fortes do que estávamos antes, e isso deve-se acima de tudo aos valores, como eu disse no início, que mesmo estando sob tentações de os ultrapassar momentaneamente, todas estas gerações decidiram não os fazer, e deve-se acima de tudo às pessoas também. Às pessoas que fazem parte da empresa, às equipas, acho eu, esta cultura organizacional que promove o reconhecimento, promove o bem-estar, promove a felicidade, promove este tão falado agora equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, e que é algo que não fui eu que comecei em 2017, quando foi criado o Departamento da Felicidade. É algo que em 1957, quando meu avô criou a empresa, já o fazia, de uma forma distinta, porque também os tempos eram diferentes, as pessoas também viviam sobre paradigmas e estilos de vida diferentes, sobre expectativas também elas diferentes, qualificações diferentes, portanto, muito mudou nestes 6 anos. O que nós fizemos foi adaptar esta cultura organizacional, que é muito forte, a esta mudança que foi ocorrendo ao longo dos tempos. Mas diz-me uma coisa, um dos problemas ou seja, que eu reconheço normalmente nestas questões o fundador da empresa passa muito tempo a fazer a empresa crescer. E, portanto, normalmente tem pouco tempo para dedicar à família porque está muito tempo no trabalho e, portanto, tem pouco tempo para passar os valores, para passar as ideias, para passar a dinâmica. E, portanto, as gerações que vêm a seguir, às vezes pegam numa coisa que nem sempre é a sua paixão pegar nisto, não é? Porque o teu avô tinha, com certeza, quando começou este negócio, tinha uma paixão pelo negócio, uma vontade de fazer este negócio. Por acaso, o teu pai e o teu tio também quiseram fazê-lo da mesma forma e tu agora queres fazê-lo, até numa vertente diferente. Mas até podiam não querer, só que às vezes vêm-se um bocado com o filho nas mãos e dizem agora esta é a empresa e é isto que dá, não é? O ganha-pão da família, é a coisa e temos que manter isto. Mas não tem muito e, portanto, depois tem pouco para passar. O que é que tu achas que foi aí a diferença que o teu avô conseguiu fazer nessa ligação para que, de facto, os valores ficassem integrados? Que o comendador, não é? Há pouco tempo perdemos o comendador Naveiro e, com certeza, ele também quis passar os valores e, daquilo que pelo menos aparenta ser o Grupo Delta, acho que as outras gerações estão a conseguir... Conheço muito bem o Miguel. Exatamente. E ele absorveu tudo aquilo que lhe foi passado. Exatamente. Portanto, no Grupo Sonai, não é? Que é uma empresa familiar um bocadinho maior, não é? Mas também existe esta ideia de, com certeza, o engenheiro Belmiro tentou passar tudo isto para os filhos que agora estão a gerir. Portanto, há sempre esta ideia de eu quero fazer, mas nem todas as pessoas o conseguem fazer. Acho que não há um segredo ou algo que se possa dizer, tem que ser assim. Certo. Porque acima de tudo estamos a falar de pessoas. Certo. E, portanto, estando a falar de pessoas, estamos a falar logo que o meu avô não era igual ao meu pai ou ao meu tio, certo. E eu também não sou igual nem ao meu avô, nem ao meu pai, nem ao meu tio. Certo. Agora, fomos absorvendo... às vezes pequenos detalhes que fazem toda a diferença depois na forma que nós conduzimos os negócios. É verdade que agora estamos num momento diferente e se me perguntarem assim, tens um desejo muito grande que sejam dos teus filhos a tomar conta do negócio? Eu digo que não. O meu desejo muito grande é que o negócio continue, que a empresa continue num caminho de sucesso, que as pessoas se sintam bem cá a trabalhar. Se isso tiver que ser feito por alguém de fora da família, não vejo nenhum problema nisso. E, portanto, também há agora aqui estas mudanças de paradigma, mudanças de mentalidade, mudanças até de objetivos e expectativas, no que se refere a que o CEO da empresa, o chairman da empresa, tem que ser da família. Sim. Não, desde que eu há pouco estava a falar também em off dos vários cargos que eu vou assumindo a responsabilidade, só é possível porque tenho muitas pessoas à minha volta e quase nenhuma é da família. Aliás, a única pessoa que eu tinha da família comigo no negócio era o meu irmão, que infelizmente agora já não está comigo, mas as outras pessoas que estão comigo, desde umas há 15 anos, outras há menos tempo, há 10, há 7, algumas até há 2 anos,
foram absorvendo os valores, os princípios, o que é esta cultura organizacional e põem-na em prática todos os dias. Portanto, não tem obrigatoriamente que ser da família. Esta questão de que a família tem que perpetuar, mesmo que isso não faça parte da vontade de cada um. A minha filha já quis ser bailarina, mas quer ser médica, portanto, muito provavelmente não vai ficar à frente do negócio da família, se assim pode dizer. Isso não me choca nada. Eu quero, acima de tudo, que eles sejam felizes. Trazer só para que exista uma continuidade familiar, mesmo que as pessoas não sejam felizes naquilo que estão a fazer e tenham que carregar este fardo da empresa, da família, não é algo que eu tenha esse objetivo, nem o vou fazer seguramente. Quando é que tu descobriste que tu querias fazer isto? Olha, eu licenciei-me em Engenharia Industrial. Durante o último ano do curso eu fiz um projeto que era passado em contexto de trabalho na Iaco Shoes, uma empresa de calçado. Fiz lá o estágio, acabei o curso e ainda continuei lá. E depois, ao fim de 4 meses, vi uma oportunidade que eu poderia ir para Cabo Verde, porque a Iaco tinha uma unidade em Cabo Verde. Sabia que o meu pai lá já tinha esse desejo. Gostaria, não é? Licenciei-me em Engenharia Industrial, mas a minha área é gestão e, portanto, eu desde pequenino que ia trabalhar para a empresa nas férias, ia ajudar no Natal a ligar as séries de Natal, as árvores de Natal, a reparar essas séries. E, portanto, havia ali uma ligação. E se me pergunta quando é que eu decidi ali no final de 2001. Mas desde muito tempo antes que eu achava que o meu futuro passava por ali, porque eu identificava-me, lá está, com o negócio, identificava-me com os valores. O meu pai, felizmente, eu sempre percebi que ele me ia dar autonomia para eu empreender, e isso foi fundamental no meu percurso. Aliás, eu quando entro na empresa, é uma empresa, hoje são 10, e portanto eu tive essa felicidade de o meu pai me deixar errar, me deixar bater com a cabeça na parede, e me ir orientando quando eu errava. Que tipo de pressão é que tu sentiste para cumprir com as expectativas de pai agora entrega? Sinceramente a pressão foi muito mais colocada por mim do que até pelo meu pai. Não, mas certo, ou seja, quando eu estou a dizer que sentiste, é a tua própria pressão que sentes. Sim. Sou empreendedor, sou ambicioso, gosto de fazer acontecer, não gosto de ficar pelas ideias, e nem sempre uma grande ideia depois dá num grande negócio ou num grande projeto, porque depende das pessoas, depende das condicionantes, depende do momento, e falhei, errei muitas vezes, mas tive a felicidade de ter ao meu lado alguém que não me criminalizou pelo erro, isto é, simplesmente me disse, olha, tenta ir mais por aqui, e isso ajudou-me imenso, e por isso é que eu hoje tenho exatamente a mesma postura, e a minha equipa, eu sou o primeiro a dizer, inovem, tentem, errem, eu vou estar cá ao vosso lado da primeira vez que errar. A única coisa que peço é que não façam 2 vezes o mesmo erro, certo? É a única coisa que eu peço. Errar tudo bem, errar 2 vezes, já não. Inovar é errar, fazer é correr riscos, fazer é errar também, por isso sou muito defensor de que as pessoas acima de tudo façam. E que tentem, porque foi dessa forma que surgiram as grandes ideias do mundo, foi quando alguém tentou inovar, e muitas delas, e nós conhecemos várias histórias que nos vão contando, Thomas Edison, acho que foi só aqui uma vez, ou falhou muitas vezes antes de ter a grande ideia. Portanto, foi assim que surgiram as grandes coisas que nós temos no nosso mundo. Portanto, eu incentivo isso. Ou seja, neste momento a empresa era uma, agora é um grupo de 10. A vossa perspectiva aqui dentro do grupo é uma perspectiva de valorização das pessoas, temos este departamento de felicidade, queremos que as pessoas estejam bem, felizes, damos prémios, bónus, etc. E parece estar a correr bem, não é? Parece estar a correr bem. Então, teve as crises mais fortes do que quando entramos. Exatamente. Então, porquê é que nem toda a gente faz isso? Não? Ou seja, parece que há aqui, e de facto, no vosso grupo, pelo menos, as provas são indesmentíveis, não é? São irrefutáveis, que é este grupo aposta muito na felicidade dos seus colaboradores, em prémios, em bónus, em tempo, em que eles permitam tudo isso e têm uma produtividade alta, têm um crescimento alto, têm as pessoas satisfeitas, e isso traz resultados. Então, porquê é que esta fórmula não é seguida por mais? Porque é que há muitas empresas que seguem a fórmula do vamos esmifrar até ao máximo? São culturas.
outras. E atenção, eu também não digo que a nossa forma é melhor do que as outras, até porque há grupos empresariais que nós vamos tendo conhecimento de algumas coisas que não têm esta forma e se calhar financeiramente são grupos de muito maior sucesso. Os seus acionistas têm mais retorno no capital, exatamente. Capital, vamos chamar assim. São formas de olhar para as organizações, formas de olhar para as empresas. Nós acreditamos. Primeiro, as empresas são feitas para dar lucro, ponto. Às vezes perguntam, mas vocês trabalham, vocês estão sempre a casa? Não, nós estamos cá como empresa para dar lucro. Claro. Agora, se não der lucro não há salários para pagar, portanto... Não há salários para pagar, nem há prémios para distribuir. Exatamente. Agora, o que se faz com o lucro é que pode ser diferente. Certo. Nós optamos por uma parte do nosso lucro ir para as pessoas, que nos ajudam no dia-a-dia a construir esse mesmo lucro e a construir esses resultados, e outra parte ir para a sociedade, que é o giving back, é o devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos ajuda a ganhar enquanto empresa, enquanto organização. E depois a outra parte há de ser reinvestida e muito, muito pouco é distribuído pelos acionistas. Aliás, em todos estes anos houve uma ou duas distribuições de resultados, foi muito importante. É assim que vemos a organização, é assim que vemos a missão também das empresas, criar riqueza, criar valor, mas acima de tudo estar atento às necessidades das pessoas, estar atento à coesão social, à coesão territorial, que acho que o que é que me interessa é eu estar muito bem, ser muito rico, só a 100 metros de mim tem pessoas a passar muitas necessidades. Acaba por perder todo o sentido de nós estarmos só a olhar para nós próprios e, portanto, é um pouco esta a filosofia, sem romantismos, sem estar aqui a dizer que não, temos esta filosofia, mas a empresa está cá para ganhar dinheiro, mas só com dinheiro é que se consegue fazer tudo o resto. Claro, certo. E nessa vertente, onde é que tu vês o futuro do grupo? Ou seja, eventualmente há um limite para o número de empresas que tu consegues gerir. até porque eu sei que tu fazes, como estavas a dizer, com a ajuda de muitas outras pessoas, isso não era completamente impossível. Mas vês este crescimento agora com negócios diferentes, ou seja, um maior número de empresas, negócios diferentes, ou, como por exemplo, tu agora estás envolvido também com o quanto custa, com outro tipo de negócios, como é que... Eu vejo muito mais como consolidação dos negócios que temos atualmente e até expansão geográfica de alguns, como é o caso da IBD, onde nós pretendemos, nós estamos em Portugal, Espanha e Marrocos, e pretendemos ir para 3 países da Europa nos próximos 5 anos, onde estão identificados França, Itália e o Benelux, a zona do Benelux. O que é que a IBD faz? Distribuição de equipamentos de segurança eletrónica. Portanto, tudo o que tem a ver com videovigilância, alarme, proteção de incêndio, controle de acessos, um negócio totalmente B2B, portanto, nós vendemos aos profissionais do setor. Representamos marcas que nos dão a distribuição e que nós vendemos depois aos profissionais do setor. E passa muito mais por aí a estratégia do grupo. A Touch, que é uma empresa que é a nossa empresa de investigação e desenvolvimento, que tem parte das casas inteligentes. Queremos também fazer uma expansão geográfica, nós já estamos presentes em 8 países e queremos alargar o número de países onde estamos presentes com os nossos produtos, portanto é uma empresa que tem ideia própria, passa muito mais... Agora, não fechamos a porta, eu sempre e nunca são 2 palavras que eu procuro não utilizar, como aconteceu agora, quanto custa? É uma oportunidade que surgiu, um negócio que me atraiu imenso, uma identificação total com os fundadores e principais acionistas do quanto custa, a família Pimenta, os 3 irmãos, e decidimos fazer um investimento, entrar no capital. Eu acabei por ficar advisor do Conselho de Administração, porque é um negócio onde eu acredito muito e que acho que tem uma escalabilidade enorme, um potencial enorme, porque está em linha com o avançar deste mundo digital, desta transição digital, com uma capacidade enorme de chegar às pessoas. E, portanto, tudo isso atraiu este investimento. Não estava previsto, não fazia parte da estratégia investir. Foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade que surgiu. Surgem muitas, é verdade, mas a postura tem sido sempre esta. És muito requisitado para isso, ou seja, as pessoas vendem em ti, obviamente, toda a gente com capital é muito requisitado, mas eu acredito que alguém que veja em ti um empreendedor de sucesso, um empresário de sucesso, procurem também dizer assim, eu gostava de ter esta pessoa como advisor, como no capital, como angel investor, como... Por via
networking proporcionado pelo LinkedIn, por via da associação empresarial, acaba por surgir muitas propostas de investimento conjunto, de entradas em capital, mas lá está, 99% não se concretizam porque de facto não faz parte da estratégia, até ter, neste caso, mais responsabilidades, porque já são muitas, como eu costumo dizer, só tem 24 horas, eu gosto de dormir 8, algumas pelo menos. Só me sobram 16, e só é possível mesmo porque tenho pessoas fantásticas à minha volta. Certo. O quanto custa é capaz de ser o projeto mais B2C do grupo, não é? O resto é quase tudo daquilo que eu consegui perceber. Bernardo da Costa, mas que mesmo assim está muito focado para profissionais, não é? Para profissionais, com alguns programas financiados, como são os EFAs que nós temos agora, com formação modular para desempregados, e daí também acaba por apanhar alguns consumidores. Certo. Mas todas as outras empresas estão muito direcionadas para o quanto custa de facto, apesar do seu negócio, o seu cliente, cliente B2B, são os parceiros que têm as lojas e que acabam por fazer parte do marketplace, mas o fim é o consumidor final, e com uma taxa de penetração muito alta, na ordem dos 4, 5 milhões de portugueses. É engraçado. Pelo menos vão lá comparar. Vou quase sempre quando tenho que fazer uma compra, vou quase sempre lá, pelo menos lá. Agora, se compro depois lá... Mas também o Marketplace é muito recente, portanto, o comprador tem 17 ou 18 anos e o Marketplace tem 1 ano. Agora a grande aposta é transformar aquela imagem que se tinha de um grande comparador e de queremos comparar, vamos ao quanto custa. Agora a ideia é que isso passe, queremos comprar, vamos também ao quanto custa. Sim, sendo que depois havia sempre ali, ou seja, eles apesar de não serem marketplace, eles conseguiam fazer, ao linkar-me, eu se clicasse lá para ter oferta, eles provavelmente tinham uma comissão qualquer por enviar para lá tráfego ou qualquer coisa assim do género, digo eu. Só mesmo pelo tráfego, não pela venda em si. Pela venda em si. Agora, a aposta é, sem dúvida, no marketplace. Associado ao comprador. Melhor dos mundos, não é? Exatamente, sim. Sendo que os marketplaces têm explodido nos últimos tempos, quase todas mesmo assim, Portugal ainda é dos países da União Europeia que menos e-commerce tem. Por isso também onde o potencial é maior. Porque desde a FNAC até à Vorta, não é? Mas se compararmos com a Grécia, eu tive estado, acho que nós temos 3 vezes menos utilizadores de e-commerce do que a Grécia. Portanto, estamos a falar de um país com a mesma dimensão, mais ou menos com o mesmo número. Qual é que achas que é o motivo para a desconfiança, a coisa dos cartões de crédito? A minha mãe, quando precisa de fazer uma compra online, pede-me a mim. Claro. Para pôr o meu cartão de crédito para ele fazer o processo. E, portanto, acho que ainda existe muito este conservadorismo, acho que nisso o MBA... do toque, do atendimento pessoal, mas vai ter que evoluir. A pandemia deu um boost, não é? Claro. Mas ainda ontem me dava um dado que... já estamos a regredir em alguns produtos na compra online. Portanto, já estamos a preferir, como o comportamento do consumidor português, já estamos a preferir outra vez em alguns segmentos, e até era na área do têxtil, que já estamos a preferir outra vez o atendimento, ir à loja. Mas eu acho que a tendência vai ser, até porque esta geração nasceu quase com o online teclado na ponta dos dedos, não é? E, portanto, acho que há aqui um caminho e um potencial que nós identificamos e que acreditamos que vai acontecer. Eu acho que há aqui um fator, aquela coisa do MBWay gerar um cartão de crédito só por uma compra ajudou também as pessoas, pronto, eu posso meter aqui só isto e não há esses perigos, etc. Atenção, eu vou ser sincero, eu não tenho, eu acho que é das pessoas na geração a seguir a minha, é que ainda existe muito receio da compra. É uma parte da minha geração e das que me sucederam, eu acho que já muito menos. A maioria já não tem. Agora, uma das coisas que eu acho que pode fazer aqui às vezes a diferença em algumas coisas e que eu noto quando eu faço muitas compras online e noto em algumas coisas que é, por exemplo, comprei um telemóvel para a minha filha e fui ver quanto custa, vi lá os comparadores e depois escolhi um e mandei vir. Aquilo era uma loja de Coimbra, por acaso, mas podia ser de Espanha, não é? Para o caso, mas pronto, eu vi, obviamente fui ver a loja, depois fui ver
pá, será que há aqui reviews boas desta loja, não sei o quê, fui ver, pesquisei um bocadinho do que era a loja, porque não conhecia, não tenho tanta confiança como se for ao site da FNAC, comprar na FNAC, ou na Vorten, ou qualquer outra coisa da credibilidade, fui ver, ok, tudo bem, mandei vir. Só que eu acho que é o pós-venda que às vezes em alguns produtos chateia as pessoas. Por exemplo, aquele telemóvel por algum motivo não estava a funcionar bem. E eu devolvi, eles devolveram o meu dinheiro sem problema nenhum. Ou seja, isto não é problema nenhum. Mas para resolver a questão foi, mandam um e-mail, agora entretanto respondem, depois mandam uma mensagem, depois respondem, depois não perceberam bem, depois olha, eu se calhar não me estou a explicar. Depois... E às vezes esse processo é mais chato do que eu pego o telemóvel e vou à loja e digo, olha, isto não está a funcionar, eles trocam. Ou seja, às vezes há ali um processo que é um bocadinho mais chato. As marcas e das lojas que querem apostar no online tem seguramente a ver com pós-venda. E por isso é que a Amazon tem o sucesso que tem, porque de facto eu nunca tive nenhum caso, mas o que me reporta é que é muito fácil. Não, já liguei para lá. Ligo para lá, atendem. Serviço de pós-venda muito bom. É brutal. Muito bom. Eu acho que sem dúvida. O que é que nós, mais uma vez, se reflete aquilo que eu digo muitas vezes. Nós em Portugal, o nosso tecido empresarial é composto maioritariamente por micro, pequenas e médias empresas. Certo. Que, por esta dimensão, não conseguem ter os recursos necessários para fazer face, às vezes, a booms ou a picos. Certo. E falha uma vez, falha duas vezes, falha três vezes no pós-venda, pela sua dimensão, porque não conseguem ter as pessoas necessárias para fazer face a esse pico de chamadas e acabam por falhar. E depois isso vai gerando mais opiniões e mais reviews. Eu acho que é tudo uma questão de dimensão. Por isso é que nós na EMINHO falamos muito em pontos, em parcerias, em fusões, em aquisições. Sim. Nós precisamos dar dimensão ao nosso tecido empresarial. Nós precisamos dar escala para podermos competir no mercado que é cada vez mais global. E se ele já era global no físico, ou no tradicional, agora com o online, então game changer completo, exatamente. Muda completamente a forma como nós olhamos para o negócio. E aí vai-se ressentir outra vez, porque a loja até pode ter um produto para vender, mas depois não vai ter ninguém para tratar a reclamação, para tratar alguma coisa que correu menos bem. E isso vai-se ressentir muito no futuro, e por isso é que estes parceiros que o Quanto Custa vai identificando para ser de facto os parceiros para o marketplace, temos muito cuidado, e por isso é que eles não são 10 mil ou 50 mil, neste momento são 1.300, 1.500 ativos, porque são para garantir que o serviço depois é bem prestado. No muito trabalhado, etc. Que não é só enviar um produto e acabou ali. Mas esses são os parceiros, porque lá no Quanto Custa tem um botãozinho a dizer comprar, não é? E eu posso comprar pelo quanto custa. Não é o quanto custa que me vende, mas é através de um dos parceiros, certo? É esse, não é através dos links que eu depois vou lá clicar no comprar. É mesmo esse. Ok. E como é que tu vês a reação, ou seja, primeiro, porque é que te meteste nesta cena da EMINHO? Isto parece uma coisa que, pá, empreendedor, empresário de sucesso, agora vou meter numa coisa em que, pá, vai-me gastar muito tempo, provavelmente muita paciência, com muitos problemas. O que é que te incentivou a fazer isso? Há aqui uma questão do associativismo que me segue desde há muitos anos. Sim. Eu fui presidente da Associação Académica da Universidade de Lusíada durante 3 anos. Portanto, dos 5 anos que estudei, 3 anos fui presidente da Associação Académica, já fui presidente da Associação de Defesa de Segurança. Eu gosto do associativismo. Lá está. Porque eu acho que nós precisamos nos juntar, nós precisamos nos unir, nós precisamos de conhecer os outros empresários e ver onde é que nós podemos colaborar, em vez de estarmos só a olhar, somos concorrentes, eu não quero nada com ele, estamos a reduzir. E, portanto, como eu acredito nisso, por isso é que é a diferença de pensar ao fazer. Eu gosto de fazer. Se eu acredito e acho que o país evolui, se nós formos nesse sentido, vou dar o meu contributo para isso. Vou disponibilizar o meu tempo para ir evangelizando esta mensagem que eu quero passar, mas que a grande maioria, se nós perguntarmos a qualquer empresário, Portugal ganhava mais se tivesse mais grandes empresas, empresários a comunicar mais entre si, a fazer mais negócio em conjunto. Acho que a resposta é quase unânime a dizer que sim. O que é que se faz para isso? Nada. Exatamente. Portanto, vamos fazer. Depois vi que o movimento associativo
estava desadequado à realidade atual do nosso mercado. Portugal tem 900 associações empresariais. Também por isso é que tivemos 3 anos a pensar se criávamos ou não a EMIN. Começava a existir uma grande associação, que era a Associação Industrial do Minho, que em 2017 encerrou portas pelos motivos que são públicos. Logo em 2018 teve para nascer este movimento, mas decidimos esperar 3 anos para perguntar, faz sentido ou não faz sentido? Como eu disse há pouco, há 900 associações empresariais em Portugal. É ridículo. 900 ou 901 ia dar exatamente isso. É uma por quilómetro, não é? Mais ou menos. Então o que é que nós achamos? Só faz sentido criar algo se de facto for diferente e vier trazer valor, acrescentar valor. Porque as associações empresariais, infelizmente, e esta é a parte em que eu tenho mesmo que o referir, estão desadequadas. Primeiro porque a maior parte delas está centrada em serviços. Uma associação não nasceu, ou ao dia de hoje não faz falta para ter serviços jurídicos, para ter formação, para ter consultoria, porque o mercado tem essa oferta. Não faltam empresas de formação, empresas de consultoria ou gabinetes de advogados. Há 40 anos era diferente, ou há 30 anos era diferente. Na altura era difícil ter a formação que há hoje. Portanto, as associações supriam essas necessidades do mercado. Hoje não. O problema é que elas deixaram-se enredar por isso, acabaram por ter muitos fundos europeus para fazer isso, engrossaram as suas estruturas e hoje não se conseguem libertar disso. E acabam por esquecer aquilo que é o seu principal objetivo, que é fomentar negócio, criar networking, fazer lobby positivo, não ter que ter medo da palavra lobby, ligar pessoas entre empresas ou ligar pessoas às organizações, ao governo, para estarmos mais, disseminar a informação que seja necessária para o empresário poder tomar as melhores decisões. Como falamos com muita gente nestes 3 anos, empresários, autarquias, universidades, centros de investigação, e todos disseram, sim, faz falta uma associação que faça isso. E é assim que em 2021, em contexto de pandemia, nasce a EMIN, e que hoje acho que podemos considerar que tem sido um projeto de sucesso. Já temos quase 200 associados, médias e grandes empresas, muito do setor industrial, setor tecnológico, empresas nacionais que se reviram na EMIN e que não têm a sua sede no Minho, mas decidiram juntar a nós, como por exemplo o Grupo Salvador Caetano, a PwC, a Redes mais recentemente, que viram aqui uma lufada de ar fresco no movimento associativo. E foi por isso que me decidi meter. Eu olho para tudo isto também de uma forma muito despreendida. Eu na APSEI fiz um mandato e saí, tenciono fazer exatamente o mesmo tal com novas pessoas, novas ideias, novos projetos, porque acredito que a vitalidade das associações também é isto. E associações onde os presidentes se perpetuam por, às vezes, décadas, não é... Eu acho que, sim, eu acho, por acaso, essa é uma questão que eu tenho e que já falei com um amigo meu, mais a nível da política até, mas que é comparativo com todas as outras coisas, que é, por um lado, há uma enorme vantagem nos mandatos únicos, não é? Que é, eu vou lá, eu cumpro o meu mandato e estou livre para outras coisas e, portanto, não tenho pessoas que são políticos profissionais ou presidentes de associações profissionais. Nem dia do mandato a pensar como é que você... Exatamente. Não há essa perspectiva de eu não tenho que fazer medidas eleitoralistas porque já sei que não vou ser eleito e, portanto, há ali uma série de vantagens. Por outro lado, isto também nos retira de aquela pessoa era mesmo boa a fazer aquela coisa, porque é que ela não pode continuar? Tem que haver mais pessoas boas. E essa pessoa tem que ir fazer outras coisas boas no outro lado qualquer. Porque isto é missão. Sim. Uma coisa é quando nós somos remunerados por um cargo e até achamos que aquilo é a nossa vida. Certo. Isto não são as associações empresariais. As associações empresariais são por espírito de missão. Certo. Nós, pelo contrário, só despendemos, só damos de nós. Portanto, alguém que quer dar de si 30 anos para a mesma coisa é estranho. No mínimo estranho. Ou 20 anos é no mínimo estranho. Portanto, eu sou totalmente, mesmo na política, eu acho que os mandatos deviam ser maiores, podiam ser de 6 anos, 7 anos até, mas devia ser um mandato público. Certo. E não devia haver reeleição, porque lá esta coisa do eleitoralismo, o pensamento de alguém que é eleito para o mandato, seja ele autárquico, como é que eu vou ganhar os próximos? Certo. Porque isto é o que dizem as pessoas que estão no meio. Portanto, isso devia logo ser retirado com essa pressão. Sim. Não, tens um mandato, em vez de ser de 4, é de 6 ou 7 anos, mas tu vais fazer
o que deves fazer. Sim, há um problema no México, que eles têm mandatos únicos, que é eles, como só têm um mandato único, roubam tudo quanto conseguem nesse mandato logo no início, sabem, não vou ter outro, portanto tenho que capitalizar. Claro, mas se formos com esse pensamento, eu percebo. E porquê que a política ainda não te atraiu? Eu estou a dizer ainda porque, como tu bem disseste, nunca dizes nunca, nem nunca dizes sempre, portanto... És uma pessoa nova, portanto... Não surgiu a oportunidade, não surgiu a minha vontade, o meu desejo de me envolver. Eu já estive ligado à política, já fiz parte de uma juventude partidária, já fui militante de um partido, neste momento não sou militante de nenhum partido, mas, portanto, já estive mais ou menos dentro da política. Do que vi enquanto era jovem ou militante de uma juventude partidária não me atraiu, mas aquela questão partidária. Sim. Agora, eu acho que nós também devemos de tentar, e que depende de todos nós, mudar a forma como se olha para a política. Certo. Porque hoje em dia é quase crime ir para a política, não é? Hoje em dia é quase mal visto. É mal visto quando alguém vai para a política. Olha, já vai com algum interesse ou já vai querer ganhar de outra forma que não consegue se não for na política. Mas se nós pensarmos assim, nós estamos a destruir o nosso futuro. Porque quer queiramos, quer não, nós vivemos numa democracia onde os partidos têm a sua importância, mas os movimentos cidadãos também têm a sua importância. Sim, e as pessoas é que são as que fazem a diferença. Não pode ser conotado como algo negativo. O ir para a política tem que ser conotado como alguém que quer prestar um serviço público. É verdade, e temos que dizer com todas as letras, que um empresário que vá para a política só pode ir por missão. Porque não é por dinheiro. Não, vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai perder privacidade, vai ser muito mais escrutinado. Portanto, é difícil dar este passo. E esse é que é o problema, que é, por um lado, é difícil dar este passo no sentido de tem que ser mesmo uma missão, e eu tenho que dizer, eu quero fazer isto, isso... Qualquer bom profissional estaria a ganhar mais fora da política do que na política, a fazer aquilo que está a fazer na política. O Vítor Gaspar, não é? O Vítor Gaspar, como Ministro das Finanças, ganha muito menos como o Vítor Gaspar do IMF, não é? Seja do FMI, seja de qual for o organismo. Portanto, há aqui portanto, tem que haver uma questão de missão, mas por outro lado, parece que talvez exatamente por causa disso, e também por causa do escrutínio, também por causa da opinião pública, parece que a maior parte das pessoas que vão não tem qualquer experiência, não é? É quase malta que tem muito pouca experiência. Não tem nada. É um bocado isso, não é? Não tem nada a perder, tem tudo a ganhar, não é? Porque vão criar contactos, vão criar relações, vão fazer redes, vão fazer essa coisa toda. A gente pensar assim, nós estamos a entregar os destinos do nosso país, das futuras gerações, do que vai ser o mundo para os nossos filhos, ou o país, neste caso, para os nossos filhos, a pessoas sem experiência, sem terem demonstrado nada e que chegam à política por carreirismo nos partidos. Isso é o pior que pode acontecer. Porque isso depois vai continuar a estragar a imagem que nós temos dos políticos. E é verdade que nós hoje olhamos para a nossa Assembleia da República, para o nosso governo, e perdemos referências, não é? Quando se olhamos há 30 anos, nós olhávamos e vimos ali pessoas que nós considerávamos referência. Sim, pelo menos idóneas. E hoje nós olhamos para essas, ou pelo menos são muito poucas. Certo. Ainda as existe, felizmente. É pena manter esta resta de esperança que isto pode mudar, mas, portanto, depende acima de tudo de nós. Mas achas que isto vai... Também não se pode pensar que a pessoa que vai para a política é perfeita. Ou que nunca errou, ou que nunca teve uma multa de trânsito, ou que nunca cometeu um erro que depois há de pagar por ele, seja por uma coima, seja por uma multa, seja o que for. E temos esta ideia de endeusar as pessoas que vão para a política. E depois temos um conjunto de órgãos de comunicação social que rapidamente transforma esse endeusamento numa criminalização por uma pequena coisa. E acho que é isso que está a afastar as pessoas da política. Hoje em dia as redes sociais também vieram dar um palco onde qualquer um atrás de um teclado ou de um telemóvel pode dizer o que quiser sem ser punido por isso. E isso, no momento certo ou nos órgãos certos, tem uma replicação também muito grande e tudo isto acaba por condicionar. Agora, eu acho que devemos lutar contra isso e quem sentir que tem, de facto, a capacidade de acrescentar algo, de dar valor a uma missão, a um cargo ou a uma responsabilidade, deve fazê-lo, porque senão vamos continuar a destruir aquilo que é o nosso futuro. Certo. O que é que tu achas que isto vai lá com
com estes novos partidos que têm surgido e que trazem aqui uma lufada de ar fresco, pelo menos nas ideias, falando de uma vertente mais económica, as ideias da Iniciativa Liberal, por exemplo, são ideias muito diferentes daquilo que estava a ser falado e quanto mais não seja, mesmo que não sejam aprovadas, têm o mérito de trazer para a praça pública conversas sobre, olha, há aqui uma forma completamente diferente de fazer as coisas. Eu acho que é salutar o aparecimento destes novos partidos, em concreto o que referiste à Iniciativa Liberal. Acho que é uma lufada de ar fresco nos partidos tradicionais. Depois tem as dores de crescimento que qualquer organização tem, as empresas também as têm. Outras pessoas de outros partidos que têm ali uma oportunidade de dar o salto e depois acabam por ir minando o espírito inicial com que se forma o movimento. Eu sou muito defensor dos movimentos cidadãos. Eu acho que, e nós temos um exemplo aqui ao lado, na tua cidade, do Rui Moreira, que conseguiu criar um movimento à volta de uma ideia, de um projeto e que é de sucesso. E estes 10 anos falam por si. Eu acredito. Agora, é difícil às vezes sem os partidos. Sim, acho que a nível nacional é mais difícil. Ou tem a capacidade financeira, de facto, de chegar às pessoas, ou tem os mídias ao seu lado para chegar às pessoas, ou então fica muito mais difícil sem a máquina. Sim. A máquina partidária. Vamos ver uma candidatura autárquica. Há um movimento de cidadãos, até pode concorrer à Câmara, mas depois não consegue concorrer às freguesias todas. No Porto, isso foi possível, o Porto tem 7 freguesias e, portanto, acabou por dizer, mas o resto do país não é o Porto. Não é? Barcelos tem 89. Certo, e com as regras que foram impostas agora, exatamente para cada lista tem que ter não sei quantas... Isso acaba por ser difícil sem as máquinas dos partidos. É um bloqueio ao movimento dos cidadãos. Certo. Isso foi a grande crítica do movimento Rui Moreira, exatamente essa. São os partidos a defender o seu. Defender-se, acaba por ser, mas os partidos, se não se reinventarem, e principalmente os 2 maiores partidos nacionais, a PS e o PSD, vão ver a sua representatividade muito reduzida no futuro. Sim, quanto mais não seja... a abstenção. Sim, logo por aí. Acho que esse é logo o sinal. O comportamento das pessoas em relação à vida do país, à vida política do país. E depois a própria representatividade deles próprios. Não é? Eu lembro-me de quando era Jota, de se falar, não... 70% entre PS e PSD estão garantidos, é 35-30, 35-35, 40-30, hoje em dia já não é assim. Já não é assim. E, portanto, e noutros países, e acho que nós também devemos olhar para o que se passa ao nosso lado, cada vez há uma maior fragmentação. Sim. Esse bipartidarismo está a acabar. Torna muito mais difícil depois a governabilidade do país, exige acordos, exige cedências, portanto temos que estar preparados para isso, mas acho que precisamos levar pessoas que já demonstraram algo para a política e não ser ao contrário. Não ser pessoas que nunca fizeram nada e que é na política que depois vão ter os holofotes. Ou pelo menos termos políticos que depois vão procurar as pessoas para fazerem as políticas que fazem sentido, não é? Como a Eminho tem sido, na tua voz, tem sido bastante crítica de algumas das decisões do governo de temos que fixar os salários nisto, temos que mandar para aquilo, temos que fazer não sei o quê. Eu ainda ontem li eu não sei se foi o ECO a pôr uma mensagem descontextualizada, porque eu não tive a oportunidade de ler a entrevista toda, ou de ler tudo o que o Primeiro-Ministro disse, ou mais uma vez, as empresas têm que fazer um esforço para pagar melhores salários. É ridículo. As empresas todos os dias fazem um grande esforço para pagar melhores salários. Uma grande maioria das empresas até paga ótimos salários, só que depois vem o Estado e tira o silent partner de todas as empresas e todas as pessoas. Desses mesmos salários. Portanto, não ponham nas empresas o único ônus de pagar termos melhores salários em Portugal. É verdade, sim, as empresas têm uma responsabilidade enorme, mas o Estado tem uma responsabilidade, se calhar, ao dia de hoje, com a carga fiscal, é ainda maior. Porque uma empresa que paga 2.000 euros de salário, que é um bom salário, para os nossos padrões para o colaborador depois levar 1.300 ou 1.350 e o Estado levar 2.700, ou melhor, ou o custo para a empresa ser 2.700, faz não tenho a dizer que isso é justo, ou que as empresas não se preocupam em pagar um bom salário. Não. Por isso é preciso fazer uma reforma fiscal. E a mim nisto tem sido muito coerente. Nós nunca pedimos uma baixa do IRC.
E se o governo tiver que dizer, nós para baixar o IRS temos que subir o IRC, que o faça, mas que seja transparente. Dos lucros das empresas, venham buscar mais 3%, 4%, nós nem a mim nunca pedimos. Agora, têm que baixar o imposto sobre o trabalho. E há que a cabeça está o IRS. A cabeça está o IRS, que é aquilo que permite depois estimular o consumo, que as pessoas tenham um ordenado digno para viver, para poder... Portugal deixe de ser conhecido por um país de mão de obra barata, que é outro problema que nós temos que resolver em Portugal, que ainda também temos muita gente a dizer o Paquistão agora no têxtil. Portugal não se pode equiparar ao Paquistão, não venham com essa história. Portugal tem que se equiparar aos países do centro da Europa, aos países do norte. O problema é que quando somos ultrapassados pela Roménia e pela Bulgária no PIB, de repente vamos nos ter que comparar com o Paquistão, não é? É que esse é que é o problema. Enquanto não percebermos a dimensão do nosso problema, estamos a tomar as medidas erradas. E estamos com esta agenda de trabalho digno, e a minha é defensora de trabalho digno, até porque a maioria dos empresários fazem parte, a mim demonstram nas suas ações do dia-a-dia, nas suas empresas, a preocupação que têm com os trabalhadores e com as pessoas. Agora, não podemos amarrar as pessoas às empresas, não podemos ver a pessoa que, se uma pessoa de facto não serve para aquela função, a empresa não pode ficar amarrada para ela o resto da vida, porque isto não é benéfico nem para a pessoa, nem para a empresa, nem para o trabalhador. E nós vemos países onde a Suíça, por exemplo, ou outros países, onde de facto a lei laboral é muito mais flexível e não há desemprego. Não, aliás, se for... Está nos 4,5%, por isso... As estatísticas mostram que quanto mais flexível, mais fácil é depois eu encontrar outro emprego, não é? Quanto mais inflexível, é mais difícil encontrar porque ninguém sabe. Os profissionais vão conseguir seguramente continuar a encontrar emprego, e os que não são tão bons têm que se capacitar e qualificar para ser melhores profissionais. Por isso, enquanto andamos com as amarras entre empresa e trabalhador, vamos promover algum machismo das pessoas e também, às vezes, dos empresários, que depois acabam por não conseguir e decretam insolvência, não pagam a ninguém e abrem uma empresa ao lado, porque esta questão do trabalho amarra-os. Não há, isto é outra coisa que nós falamos, não há em Portugal um mecanismo para fechar empresas. Mas devia haver, porque há empresas que são limitadas no tempo, são limitadas nos projetos, e em Portugal é quase impossível fechar uma empresa. Lá está, porque temos esta amarra que nos é criada, e depois já andamos sempre com as falências, com as insolvências, que depois não se paga a ninguém. Portanto, temos que mudar aqui um conjunto de paradigmas a nível do que é a legislação laboral e esta forma do Estado se meter na administração das empresas. Não, o mercado regula-se por si próprio e não precisamos do Estado a vir dizer aos empresários que carros é que têm que comprar porque uns pagam mais tributação autónoma que outros. Não, as empresas e o mercado têm que se regular autonomamente. Certo, amém. Uma das coisas que a Aiming faz é promover este networking entre as pessoas e criar aqui, e uma das coisas que fizeste foi muito bem, aliás, começamos por isso, foi, de facto, no LinkedIn és uma figura com uma grande projeção nos teus posts, muitos comentários, muitas visualizações, Fizeste alguma coisa propositadamente para isso? Isso acontece? Como é que aconteceu uma coisa? Como é que isso aconteceu? Não mesmo. Sim. Foi algo perfeitamente natural, que até teve o seu impulso na pandemia. Eu até era de utilizar muito mais o Facebook. Na pandemia comecei a ir acordando de manhã com aquele sentimento todos que nós íamos acordando, por um lado de incerteza, por outro lado de esperança, que isto fosse mudar o mundo e que nós fôssemos ficar todos melhores. E a partilhando aquilo que ia sentindo, sempre numa ótica muito pessoal. A página é minha. Eu, para as coisas das empresas ou para as atividades das empresas, cada empresa tem a sua página. Eu, aquilo que acho que é relevante para a sociedade, de vez em quando vou partilhando algumas coisas das empresas, mas acima de toda a página é minha e fui partilhando o meu sentimento. E outro dia até estava aqui com uma pessoa que eu admiro e que tu conheces certeza, que é o Pedro Caramês, que me veio oferecer o primeiro livro que ele fez para empresas, e perguntei-lhe: o que é que justificas este aumento exponencial, esta interação? Ele disse aquilo, e depois veio-me confirmar aquilo que eu pensava. Por um lado, sermos consistentes
e sermos coerentes com aquilo que vamos partilhando e as pessoas sentirem que aquilo é mesmo o que nós estamos a pensar, que não há ali ficar muito bem para a fotografia, ou que numa semana põe-se uma coisa e na semana seguinte é uma coisa totalmente antagónica no pensamento ou nesta certo. E eu acho que foi isso que foi alimentando e foi criando esta relação que é próxima. Eu sou eu que faço a gestão das minhas redes sociais, das redes sociais, e vou partilhando aquilo que eu sinto. Aquilo com que me identifico, vou partilhar. Às vezes, ou muitas vezes, utilizo imagens que já vão circulando, mas que eu identifico. Outras vezes escrevo aquilo que me vai no pensamento naquele momento e, portanto, é de um mix que eu disse que vai surgir. Não há uma agenda, não tenho dia nem hora para publicar, não, é quando me apetece, é quando me lembro. Sentes uma obrigação, sentes alguma obrigação agora de... Ou seja... Não sinto obrigação, sinto acima de tudo o gosto em fazê-lo. Não sinto obrigação. Se tiver que estar 3 ou 4 dias sem partilhar nada, estou. Se tiver que partilhar 3 ou 4 coisas no mesmo dia, partilho. Não há aqui para deixa-me ver a melhor hora, ou já partilho demais hoje, não vou partilhar. É consoante vai aparecendo também, tento não cair em exagero, mas isso é porque eu sou assim em tudo, não é só no LinkedIn. Por isso, respondendo à tua pergunta, não houve uma agenda, não houve um objetivo, não houve nada, foi surgindo naturalmente. Excelente. E no futuro vês, o que é mais provável? Presidente da Câmara de Braga, Presidente do Braga, Presidente, Primeiro-Ministro, ou continuas mais 5 projetos de empreendedorismo? Onde é que tu vês, o que é que tu daqui a 10 anos gostavas de ter criado como marca para ti e para a sociedade? Olha, ao dia de hoje vejo, é uma pergunta que me fazem muitas vezes, Presidente do Braga, do Clube de Braga, impensável, ou melhor, lá estou eu a dizer nunca mas é algo que eu não vislumbro de todo. Não me atrai o futebol, acho que é algo que muito gerido pela emoção e eu gosto da razão, apesar de ser uma pessoa emocional, mas gosto das coisas onde nós podemos ter alguma intervenção e onde os 2 centímetros do poste não podem fazer com que os nossos filhos sejam insultados no dia a seguir na escola porque aquela bola foi ao poste ou porque o avançado cabeceou acima ou abaixo. E acho que o futebol é muito isso. Eu tenho amigos no futebol, o meu melhor amigo é presidente de um clube de futebol e, portanto, eu vejo que ele sofre. Portanto, para mim, ao dia de hoje, não se vislumbra sequer nada relacionado com isso. Também não me atrai nenhum cargo no governo. Lá está, acho que perdemos pouca intervenção efetiva na vida das pessoas, como Ministro, como Secretário de Estado, ou até como... Mas é que podias mesmo mudar as políticas, ou seja, aquelas coisas da reforma fiscal que estávamos a falar de... Quer dizer, há uma parte que passa por o Parlamento, mas eu acho que o Primeiro-Ministro tem muito pouca intervenção nessas coisas, porque vou dizer, olha, isto foi mais ou menos público, isso eu posso partilhar. Esta questão do ambiente, onde há 20 e tal organizações que tutelam o que é o ambiente em Portugal, nós tivemos o Primeiro-Ministro numa sessão pública a dizer que quando foi Secretário de Estado pediram para fazer uma reunião com todas as organizações do ambiente e que ele desistiu. E hoje é Primeiro-Ministro e reconhece que não pode fazer nada em relação a isso. A máquina está grande demais. A máquina está tão grande que a capacidade de intervenção é mesmo muito limitada. Vejo-me nestes projetos sociais, vejo-me no movimento associativo e ao dia de hoje é nisso que penso mesmo. Enquanto estiver na EMINHO, o que eu menos quero é que se alguma vez passe a imagem que a EMINHO será um trampolim para alguma coisa. Não, estou na EMINHO de corpo e alma, termino o meu mandato daqui a mais ou menos um ano, portanto em maio de 2024. Estou numa fase, como toda a gente sabe, mais difícil para tomar decisões, até porque estou numa reestruturação, quer pessoal, quer profissional, devido ao que aconteceu com o meu irmão. Não faço projetos. Depois de maio de 2024, logo analisarei, irei ver onde é que eu só consigo fazer algo onde acredito que posso fazer algo melhor, onde acredito que posso acrescentar valor. Portanto, nessa altura irei analisar e ver o que é que poderei continuar a fazer. As empresas são algo muito importante. Toda a gente que me conhece sabe que
eu disse que eu não me quero eternizar também na função da empresa. Eu acho que lá está, da mesma forma que eu defendo para as organizações, também defendo para a empresa. É preciso gente nova, novas ideias, novos projetos, nova dinâmica, e enquanto eu puder proporcionar isso, por isso não estou agarrado a nada, e este desprendimento também me dá esta liberdade, que é uma das coisas que eu mais prezo. É a liberdade que fui conseguindo ao longo destes anos, e ainda não a consegui na totalidade, que é pensar, dizer e fazer exatamente a mesma coisa, que é o expoente máximo da liberdade. Certo. Fantástico. Olha, Ricardo, muito obrigado por esta conversa. Acho que foi espetacular. E muito sucesso para todas as coisas. Obrigado.